Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um território que é, assim, universal e ao mesmo tempo profundamente pessoal, a adolescência. Uhum, É uma fase, né, de transformação, de conflito, de descoberta e para muitos pais e filhos uma fase de muita confusão. com certeza. A nossa fonte é um vídeo curto, mas bem denso, do canal Pais com Filhos Adolescentes. E ele introduz um conceito que eu achei, nossa, fascinante, chamado Síndrome da Adolescência Normal. Sim, A nossa missão aqui é entender o que essa síndrome realmente significa, focando em um dos seus pilares, que o vídeo destaca como central, a separação progressiva dos pais. Ok, vamos desvendar isso. é um ponto de partida excelente e a escolha de focar na separação é perfeita porque ela é o motor de quase tudo que acontece nessa fase, né? Exato. E antes de mais nada, é crucial a gente desmontar essa palavra, síndrome. Sim, por favor. O vídeo menciona os autores, Aberasturi e Knobel, e para eles o termo não tem essa conotação de doença, que a gente normalmente associa. Pelo contrário. Ah, entendi. Eles usam para descrever um conjunto de comportamentos e mudanças que são totalmente esperados e, mais importante, necessários. É o kit de ferramentas, sabe? Às vezes barulhento, desajeitado, que a natureza dá pra gente fazer a transição da infância para a vida adulta. Então, não é um problema a ser curado. De jeito nenhum. É um processo a ser compreendido. Essa ressignificação da palavra já muda tudo. Não é uma crise patológica. É uma etapa do desenvolvimento. E o vídeo vai direto ao ponto com uma afirmação bem forte. Ele diz que a maturidade depende de uma independência real. Uhum. E para chegar lá, a fonte diz que a separação dos pais deve ocorrer de forma progressiva e nunca abrupta. Essa combinação de palavras, progressiva e nunca abrupta, parece ser o segredo, né? É a chave de tudo. Mas como isso se traduz na prática do dia a dia? Olha, o fascinante aqui é a precisão dessa linguagem. Progressiva significa que não é um evento único. Não é tipo fechar a porta num acesso de raiva e pronto. Certo. É um processo, um longo desmame emocional e psicológico que acontece ao longo de anos. Eu gosto de pensar nisso como uma dança. Uma dança? Como assim? Na infância, pais e filhos dançam muito próximos, quase como um corpo só. Na adolescência, a música muda e a coreografia exige que eles se afastem um pouco, criem espaço, aprendam a se mover de forma independente, mas ainda em sintonia, entende? Ainda no mesmo salão. Gostei da analogia. E a separação abrupta seria o quê? Seria como um dos dançarinos simplesmente sai correndo do salão no meio da música. Nossa, a analogia da dança é ótima para o cenário ideal. Mas, e quando o ritmo está errado? Quais são os passos em falso mais comuns nessa progressão? Porque imagino que na vida real essa dança é cheia de tropeços. Com certeza. Um tropeço muito comum é a inconsistência. Num dia os pais dão total liberdade. No outro, por causa de uma nota baixa ou uma resposta atravessada, eles cortam tudo. Voltam a um controle infantilizador. Isso deve confundir o adolescente. Totalmente. Ele não sabe qual é a coreografia do dia. Outro erro é quando um dos dançarinos, geralmente os pais, se recusa a soltar. Ah, sim. Eles continuam tentando fazer os passos da valsa infantil quando a música já é um rock and roll, sabe? É aí que a separação deixa de ser progressiva e vira um cabo de guerra. Entendi. O processo gradual, o saudável, envolve negociar a autonomia em pequenas doses. Primeiro a escolha das roupas, depois a gestão do tempo de estudo, mais tarde uma pequena responsabilidade financeira. Passos pequenos. Exato. Quando é abrupto, geralmente é resultado de um conflito que se acumulou, uma ruptura. E isso pode gerar cicatrizes, ressentimento, o que dificulta muito construir uma relação adulta e saudável lá na frente. E essa dificuldade em soltar, em mudar a coreografia, é um ponto que a fonte explora bastante na perspectiva dos pais, né? Sim, muito. O vídeo afirma que muitos pais têm dificuldade de aceitar o crescimento dos filhos e que, em essência, eles negam essa nova fase. Uhum. A consequência disso, segundo a análise, foi o que mais me impactou. Diz que os filhos podem enxergar isso como uma espécie de perseguição. A palavra perseguição é
Nossa, é incrivelmente forte. É uma palavra forte, mas que capta com a precisão cirúrgica a percepção do adolescente. É importante a gente entender de onde vem a negação dos pais. Sim. Frequentemente nasce de um lugar de amor, mas um amor misturado com medo. Medo do ninho vazio, medo de perder o controle, o papel de cuidador principal que definiu a identidade deles por tantos anos. É um luto mesmo. O problema é como essa negação se manifesta. Pode aparecer como controle excessivo, desconfiança constante, invasão de privacidade. O que me faz pensar imediatamente em tecnologia. Um pai ou mãe que instala um aplicativo espião no celular do filho, ou que exige as senhas das redes sociais. A justificativa é sempre segurança, proteção. Exato. Mas para um adolescente que está construindo sua primeira identidade social privada, isso deve ser, sei lá, o equivalente a ter o diário lido em voz alta na sala de jantar. É uma violação profunda. Exatamente essa sensação. Para o adolescente cujo trabalho psíquico principal é se diferenciar, questionar os valores da família e construir os seus próprios, essa atitude não é sentida como cuidado, é sentida como uma barreira, uma invasão. Cada pergunta sobre onde vai, com quem vai, o que está fazendo online pode ser interpretada não como uma preocupação, mas como uma tentativa de mantê-lo preso no papel de criança. É por isso que a sensação é de perseguição. De que não tem para onde correr. Exato. De que não há um lugar para ser ele mesmo, para ter seus próprios segredos, seus próprios erros. E o paradoxo é que essa atitude costuma ter o efeito oposto ao desejado. Como assim? Em vez de criar abertura e confiança, ela ensina o adolescente a ser mais esperto, a esconder melhor, a criar uma vida dupla. A perseguição não traz o filho para perto. Ela o empurra para mais longe, só que de uma forma subterrânea, silenciosa. Entendi. A intenção é proteger, mas o efeito é de sufocar, o que gera mais segredos. É um beco sem saída. Totalmente. Mas a fonte não aponta só o problema, felizmente. Ela também oferece um mapa para a solução, que se baseia em coisas construídas muito antes da adolescência sequer começar. Sim, a fundação. O vídeo menciona 3 elementos que facilitam essa passagem. São eles: lembranças boas parentais, papéis bem definidos e uma cena primária amorosa e criativa. Vamos analisar o primeiro. Lembranças boas parentais. Esses são os 3 pilares, exatamente, e eles são a fundação da casa. Não dá para construir no meio da tempestade da adolescência, eles precisam já estar lá. As lembranças boas parentais se conectam diretamente com o que a psicologia chama de base segura. Base segura. A ideia é que, se a criança cresceu num ambiente onde se sentiu amada, segura, vista, apoiada, ela internaliza essa segurança como parte de quem ela é. Isso me levanta uma questão. A expressão lembranças boas pode soar um pouco idealizada. Nenhuma infância é perfeita, né? Todas têm conflitos, brigas, momentos difíceis. Isso não cria uma pressão irrealista para os pais? Essa é uma observação crucial. Não se trata de uma infância sem conflitos, Bom. mas de uma infância onde o saldo é positivo. E mais importante ainda, não é sobre a ausência de rupturas, mas sobre a presença de reparos. Reparos. Sim, uma família onde os pais gritam num momento de estresse, mas depois se acalmam, pedem desculpas e conversam sobre o que aconteceu. Essa família constrói uma base muito mais segura do que uma que vive sob a tensão do silêncio, onde os problemas são varridos para debaixo do tapete. Faz todo sentido. As lembranças boas incluem as memórias de que os erros podem ser consertados e que o amor persiste apesar das imperfeições. É esse sentimento que funciona como um tanque de combustível, sabe? O adolescente pode se afastar, explorar, sabendo que existe um porto seguro para onde voltar. Ele não está fugindo de algo ruim, mas partindo de algo bom. Exatamente. Entendi. A segurança não vem da perfeição, mas da resiliência do vínculo. O segundo pilar são os papéis bem definidos. Esse me chama a atenção porque a gente vive numa cultura que frequentemente incentiva os pais a serem os melhores amigos dos filhos. Sim. A ideia da fonte parece ir na contramão disso, sugerindo que ser amigo pode, na verdade, atrapalhar. Exatamente.
Papéis bem definidos não significa rigidez ou autoritarismo, mas sim clareza, consistência. Significa que os pais ocupam um lugar de paz. Certo. Eles são a figura de autoridade, de orientação, de suporte. A rebeldia saudável do adolescente precisa de uma parede contra a qual se apoiar para testar sua força. Quando os pais tentam ser os melhores amigos, essa parede se torna frágil, instável. E o adolescente fica confuso. Fica confuso. Ele precisa de um amigo ou de um pai. Alguém para ouvir seus segredos sem julgar, ou alguém para dizer não, você não vai a essa festa. E essa confusão pode ser paralisante, né? Se o pai é o amigão, o adolescente pode se sentir culpado por ter segredos ou por querer se afastar, como se estivesse traindo uma amizade. Precisamente. Ou pior, ele pode perder o respeito pela figura parental, já que o amigo está mais preocupado em ser gostado do que em educar. E o pior cenário é quando essa inversão de papéis acontece de forma explícita. Por exemplo, uma mãe que, tentando ser amiga, confidencia à filha adolescente seus problemas conjugais, suas inseguranças. Nossa. Ela pode pensar que está criando um laço de cumplicidade, mas na verdade está colocando um fardo emocional imenso nos ombros da filha. A adolescente é forçada a se tornar a cuidadora emocional da mãe, que é o exato oposto do processo de separação que ela deveria estar vivendo. Ela fica presa? Fica presa, cuidando da base em vez de usá-la como trampolim para o mundo. Papéis claros fornecem a estrutura e a segurança para que o adolescente possa se rebelar de forma construtiva, sabendo que os pais continuarão sendo pais, o porto seguro. Ok, isso nos leva ao terceiro pilar, que é talvez o mais enigmático à primeira vista. Uma cena primária amorosa e criativa. É um termo bem psicanalítico. O que ele significa nesse contexto? Pode soar complexo, mas a ideia por trás é bem intuitiva. De forma simplificada, a cena primária se refere à percepção que a criança e, mais tarde, o adolescente têm da relação dos pais entre si. Ah, não é sobre a relação com o filho. Não. É sobre como eles se relacionam um com o outro. É a atmosfera do relacionamento do casal que a criança absorve ao longo da vida. Entendi. Então, amorosa e criativa descreve a qualidade dessa atmosfera. Amorosa eu entendo como afeto, respeito, mas e o criativa? O que torna a relação dos pais criativa aos olhos do filho? Criativa aqui se refere à capacidade do casal de lidar com os problemas, de navegar as crises, de se adaptar às mudanças, de manter a relação viva e dinâmica. Certo. É um casal que briga, mas faz as pazes de forma construtiva, que discorda, mas com respeito, que se apoia nos momentos difíceis, que tem projetos em comum, que ri junto. Quando um adolescente cresce observando um modelo de parceria que funciona, ele internaliza um mapa muito poderoso de como relacionamentos adultos saudáveis podem ser. E isso o ajuda na sua própria separação, porque ele se sente seguro sobre a estrutura da família. Ele sabe que a saída dele não vai quebrar tudo. Exatamente. A segurança dele não depende apenas de como os pais o tratam, mas da solidez da aliança entre os pais. Se essa aliança é forte, o adolescente não sente que sua saída vai desestruturar a família ou deixar um dos pais sozinho e desamparado. Faz sentido. Ele percebe que os pais têm um mundo próprio, uma relação que existe independentemente dele, e isso libera da culpa ou da responsabilidade de cuidar dos pais. E o contrário também é verdade, imagino. Sim, se a cena primária é frágil, cheia de conflitos, frieza, o adolescente pode sentir, consciente ou não, que ele é a cola que mantém os pais juntos. E a sua saída, então, se torna aterrorizante. Poderia significar o colapso da família. Uau! Essa segurança na relação dos pais é o alicerce final que o permite partir com tranquilidade. Então, no final das contas, juntando todas as peças, o que a fonte está nos dizendo é que uma boa separação na adolescência não é um evento que se resolve aos 15 anos. De jeito nenhum. Na verdade, o resultado final de uma infância bem construída, baseada nessa base segura, na clareza dos papéis e num modelo saudável de parceria entre os pais. É a colheita do que foi plantado por mais de uma década.
A síndrome da adolescência normal, com toda a sua turbulência, é como um teste de estresse para a estrutura familiar, sabe? Um teste de estresse, boa. Se a fundação composta por esses 3 pilares é sólida, a estrutura balança, treme, mas não desmorona. A transformação acontece de forma construtiva. Se a fundação é frágil, a adolescência pode ser o vendaval que revela todas as rachaduras. Objetivo final. O objetivo final, como a fonte disse no início, é a independência real, que leva à maturidade. E essa independência não é sinônimo de rompimento, mas de uma nova forma de conexão, mais madura, mais equilibrada, entre adultos. Recapitulando rapidamente, então. A chamada síndrome da adolescência normal é um processo necessário, não uma doença. Seu componente central, a separação dos pais, funciona melhor quando é gradual, como uma dança. E essa transição é sustentada por 3 pilares. Uma base de segurança afetiva, onde o reparo é mais importante que a perfeição. Clareza nos papéis, onde pais são pais, não amigos. E um modelo parental de relacionamento saudável. Exato. E compreender esses mecanismos pode ser incrivelmente libertador. Ajuda a diminuir a ansiedade tanto dos pais, que podem entender o distanciamento e a rebeldia como parte de um processo saudável, quanto dos adolescentes. Certo. Não é uma fórmula mágica que elimina os desafios, mas oferece um mapa, um guia, para navegar por eles com mais consciência e menos pânico. A fonte nos dá um modelo muito claro, baseado em papéis bem definidos e uma cena primária específica que remete a um casal. Isso nos deixa com uma questão importante para pensar. Sim. Como essa separação progressiva se desenrola em estruturas familiares que não seguem esse modelo mais tradicional? Que novas ferramentas e dinâmicas podem facilitar essa passagem em contextos familiares diversos, como em lares com pai solo, famílias reconstituídas ou com diferentes configurações parentais?